Se você está procurando uma carreira emocionante e cheia de oportunidades, a área portuária pode ser a escolha perfeita para você. O sistema portuário vai muito além do que se pensa, e isso é motivo de muita dúvida e confusão. E nesse vídeo eu vou te falar sobre isso para te esclarecer o que compõe o sistema portuário e quais os tipos de empresas estão inseridos. Que bom te ter por aqui! Esse é um espaço para pessoas como você, que pretende trabalhar em empresas da área portuária. E também para aqueles que já trabalham ou estudam sobre esse assunto e querem alavancar suas carreiras. Eu sou o Márcio, especialista na área portuária, onde eu trabalhei por quase 30 anos. E por aqui eu preparo pessoas para trabalhar em empresas da área portuária, tendo uma nova profissão em 6 semanas, mesmo sem formação. Bem-vindo a bordo! Mais um vídeo aqui para a gente ir trocando uma ideia sobre assuntos portuários, voltado para as pessoas que moram em cidades portuárias e querem trabalhar em empresas dessa área. E por isso querem entender melhor como funciona, como elas devem fazer isso. E também para aqueles que, mesmo morando em cidades portuárias, nunca tinham pensado nisso até agora. Então aproveita e te inscreve nesse canal. Se você quer entrar para a área portuária ou já trabalha nisso, te inscreve lá porque esse vídeo é para você, para te ajudar nessa jornada. Bom, a primeira coisa que precisa ser feita, e isso é realmente fundamental, é buscar conhecimento. Não dá para iniciar nada na vida sem conhecimento. É assim para tudo. Se você quer fazer alguma dança, uma aula de inglês, um outro idioma, uma arte marcial, por exemplo, tu tem que começar com uma aula experimental. Não é assim que funciona? E isso é para a gente ir se acostumando com o método, se acostumando com as etapas, entendendo melhor aquele processo. A gente não vai praticar uma aula de uma luta marcial, praticar uma luta marcial, melhor dizendo, e ir direto para a faixa preta. Não funciona assim. Né? A gente tem que aprender, tem que estudar, tem que treinar. Isso só para dar um exemplo, porque na vida tudo é assim. Para buscar a tua oportunidade na área portuária, também é assim. Tem que começar pelo começo. Tu vai entendendo pouco a pouco e aí vai fazer as tuas escolhas, as tuas preparações, porque requer um preparo, requer um método. Não é simplesmente pegar o teu currículo, né, que não tem preparo nenhum para essa área e achar que as empresas têm que te contratar. Então requer buscar esclarecimento, requer buscar entender como funciona, para aí sim, né, buscar a tua oportunidade. E melhor, deixa eu até melhorar essa expressão, né? Não é buscar a tua oportunidade, é criar essa oportunidade. E esse é o grande lance, é fazer algo para criar essa oportunidade de trabalhar na área portuária. Bom, então tu já sabe que esclarecimento é fundamental para a vida, e não dá, porque não dá para a gente fazer as coisas só no instinto, não dá para fazer só no conhecimento, né, na base do que eu acho, e realmente ficar achando dentro do nosso universo, dentro do que a gente conhece, que pode ser limitante, é muito complicado. Tu tem que expandir esse conhecimento, né, e expandir essa forma de pensar, e isso vem com o chamado esclarecimento. E trazer esse esclarecimento é o grande objetivo da Portal Shipping, é o grande, né, a grande ideia da Portal Shipping é trazer esclarecimento, trazer conhecimento realmente para quem quer entrar para a área portuária. E seja também no aspecto técnico, né, nas questões técnicas relacionadas a esse meio, mas também no aspecto motivacional, no aspecto mental. Te mostrando caminhos, e eu falo isso porque eu já passei por isso, né, e já vi muitas pessoas, sejam colegas, alunos, as pessoas que queriam entrar para a área portuária e estavam buscando os caminhos errados. E eu sempre tentei ajudar as pessoas que me procuravam para isso, né, e me procuram até hoje. Então eu sempre tentei ajudar ao máximo as pessoas que queriam fazer isso. E seja com indicações, seja com ideias, seja com
vai por esse caminho, então sempre foi uma característica minha, né? E a primeira grande questão também, né, depois da gente entender que tem que buscar conhecimento, a outra grande questão é entender o que é o sistema portuário, o que é o chamado porto, né? E é uma expressão muito comum, as pessoas usam essa expressão, fulano de tal trabalha no porto, o Márcio trabalha no porto, mas não é uma maneira errada de dizer, uma maneira genérica, e quem fala geralmente não sabe o que está falando, né? Ou está falando de uma maneira genérica por justamente não entender. Porque o porto é muito mais que isso, né? O sistema portuário, que a gente chama de sistema portuário, são inúmeras empresas, e essa palavra porto ela é muito mais abrangente. Então, quando a gente está se inteirando, está querendo buscar isso, sonha com isso, a gente tem que buscar entender o que realmente é isso. O porto, o sistema portuário, ele tem diferentes empresas, muitas empresas, empresas com diferentes tipos de atuação. E daí, né, diferentes tipos profissionais, diferentes perfis que trabalham nessa área. Porque é necessário ter todo esse sistema com números diferentes, com diferentes tipos de pessoas trabalhando, justamente por ter essa gama muito grande de diferentes atuações dentro do sistema portuário. E essa expressão, né, porto, ela vem muito, e as pessoas enxergam muito a questão do trabalhador lá que está na beira do cais, e geralmente é relacionado ao estivador. Mas não é isso que a gente fala. A gente fala das empresas que compõem o sistema portuário de diferentes atuações, né? Então, é importante desmistificar essa questão de o trabalho portuário só acontece na beira do cais, só acontece na operação do navio e só tem estivador, só tem homens lá trabalhando. Não, vai muito além, existem mulheres, existem vários campos de atuação, vários tipos de conhecimento sendo aplicados, né? Então tem que ampliar isso e a gente está aqui justamente para isso. E eu falo, né, até uma dificuldade que eu tenho de falar em relação a isso, mas eu tenho que falar em relação a isso, que eu falo porque eu sei o que eu estou falando, né? Sempre tive essa... para não parecer prepotente, eu sou o cara, eu sou o que mais entende. Não é isso. Eu falo de uma área que eu atuei durante 30 anos, né? E eu vejo pessoas, e agora com a exposição das redes sociais, eu vejo as pessoas falando coisas que não sabem, afirmando, e até fazendo um desserviço para as pessoas que têm o sonho de trabalhar na área portuária e querem trabalhar na área portuária, porque elas vão acabar daqui a pouco acreditando em alguns mitos e alguns paradigmas que existem e que estão completamente errados. Então eu tenho que falar para vocês, eu conheço esse ramo, eu trabalhei durante 30 anos nesse ramo, atuando como gestor, procurando emprego, ajudando pessoas, tenho alunos que seguem o meu método, então eu sei o que eu estou falando, né? E eu falo justamente, né, para ajudar as pessoas a entenderem, né, do sistema portuário. E eu acredito até de certa forma, apesar de não entender de outros ramos de atuação, porque eu sempre trabalhei com isso, que deve ser assim em tudo que é lugar. A gente não resolve que vai trabalhar num lugar num dia, né, e eu vou trabalhar, vou pegar meu currículo lá e vou largar num hospital, vou pegar meu currículo e vou largar numa farmácia. Não vai adiantar nada, acredito eu, porque tu não tem informação, tu não tem entendimento, tu não sabe o que tu está fazendo. Isso é só uma atitude até, de certa forma, inocente de uma pessoa largar um currículo em algum lugar, ou então desesperada, né, porque a pessoa está largando o currículo sem sentido nenhum. Então, né, e uso esse exemplo, né, de largar o meu currículo em algum lugar, porque realmente eu acredito eu que se eu tivesse que mudar de ramo, tivesse que trabalhar na área da saúde, como eu usei o exemplo, eu teria que estudar, teria que entender, teria que falar com pessoas que conhecem essa área, né? E hoje a gente ainda tem as redes sociais que dispõem de muito conhecimento, e procurar saber, ver algum canal que me explique isso, né? Então isso faz parte do processo de buscar conhecimento, entender como tudo isso funciona, né? E é muito comum, e acontece muito essa questão das pessoas acharem
que o porto é só aquele local lá que o navio opera e que a mão de obra que está lá, né, a pessoa subentende que é concursada, ou esse pessoal que trabalha como os estivadores, por exemplo, que estão ligados a um sindicato, né, mas não, tem muitos outros lugares. Tá? Isso é importante vocês terem esse alerta. Outra questão que é comum também é as pessoas confundirem os trabalhadores portuários ou o trabalho que existe no meio portuário com o trabalho de marítimo. O marítimo são aquelas pessoas que trabalham em embarcações, que têm formação para trabalhar em embarcações, têm autorização da Marinha para trabalhar em embarcação, né, em diferentes posições dentro das chamadas tripulação da embarcação. Né? Então, não confundam, por favor, o marítimo com o trabalho portuário. São trabalhos diferentes, com formações diferentes e objetivos diferentes. Tá? Então, essa questão. Existem muitas outras empresas, né? Empresas que não necessariamente estão ali no cais do porto, são empresas que podem estar numa área mais distante do porto, mas que são do meio portuário. São empresas que podem estar num centro comercial longe do porto, por exemplo, e até numa cidade que nem tem sequer porto. Eu sempre uso o exemplo que eu me lembro sempre, por exemplo, Curitiba. Curitiba tem empresas que trabalham com comércio exterior, né? Curitiba no Paraná, empresas que trabalham com comércio exterior, empresas que trabalham no ramo do comércio exterior, ou seja, que fazem parte do sistema portuário, mas é uma cidade que não tem porto. Isso é muito comum. E as pessoas, como enxergam só aquele lugar ali, o porto, quando elas querem, por exemplo, levar um currículo, elas vão levar naquele lugar, pegam um currículo impresso e vai lá levar o currículo naquele lugar. E esse currículo, com certeza, na maioria das vezes, ele não vai cair na mão da pessoa certa. Ele vai ser entregue numa portaria, para um vigilante, para uma pessoa que não está preparada para receber aquele currículo. Né? Não é a função de um vigilante, de um porteiro, receber um currículo. A não ser que a empresa realmente oriente essa pessoa, né, devidamente. Recebe o currículo, deixa aqui nesse lugar, depois esse currículo vai ser digitalizado, vai ser colocado num banco de currículos, mas de forma geral, isso não é uma característica desse tipo de empresa. Tá? E isso eu conheço por experiência própria. Isso é um grande erro, porque tu sai entregando currículo por aí, esse currículo não vai chegar nas pessoas certas, se chegar, né, a gente não sabe se eu tenho a informação ideal para aquela empresa, a gente não sabe se aquela empresa tem alguma vaga em aberto. Então, o insucesso dessa operação de largar currículo, ele é muito grande. E aí vem aquelas sensações, né, que as pessoas têm de eu entreguei vários currículos e ninguém me chamou nem para uma simples entrevista. E aí começa aquelas definições. Esse lugar não contrata as pessoas, isso aí é uma panela, tem que ter QI, tem que ser privilegiado, tem que ser bonito, tem que ser feio, tem que ser verde, tem que ser amarelo. Né? E não é isso. É realmente porque tu não está sabendo como fazer. Né? Não está sabendo criar essa oportunidade que eu falei lá no começo do vídeo. Só para dar um exemplo para vocês de como as pessoas fazem errado essa questão de distribuir currículo, largar currículo por aí, eu já trabalhei em alguns lugares, né, em agência de navegação, por exemplo, que era bem comum as pessoas chegarem ali na agência e perguntar, que tipo de empresa é essa? Isso aqui é uma agência de navegação. A pessoa com aquela cara de interrogação, porque não sabia o que era uma agência de navegação, e dizia assim, eu posso deixar meu currículo aqui? Pode, tudo bem. Então, agora imagina se essa pessoa vai ter um preparo para trabalhar numa agência de navegação. Não vai ter, porque ela não sabe nem o que é. Então, isso é um erro bem comum. E de modo geral, infelizmente, eu entendo que as pessoas passam por dificuldades, eu entendo que a pessoa que está desempregada, procurando uma vaga, ela está desesperançosa, geralmente, né? E isso é uma parte muito difícil, uma parte muito delicada, mas as pessoas, elas acham, né, que largou um currículo, mas ninguém me chama, isso aqui existe muita injustiça, está errado, deveria ser assim, deveria ser assado.
Mas não, na verdade a pessoa está realmente errada, porque a pessoa não está largando num lugar. Às vezes ela está largando num lugar que não tem uma vaga aberta, que só vai abrir uma vaga daqui 2 meses, 3 meses. A empresa está se preparando para outros tipos de investimentos, né? São inúmeras possibilidades, porque tu não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, é necessário um método, é necessário conhecimento, é necessário várias coisas, né? Mas, para dar um exemplo para vocês, o que é importante? A pessoa está atenta ao mercado, né? Por exemplo, a empresa tal vai investir, vai ter um aumento de uma planta, né? Vai ter um aumento de uma área portuária que foi recém-arrendada e vai ter uma operação nova, por exemplo. A pessoa que está atenta ao mercado, aí sim ela vai procurar fazer um contato com essa empresa, falar com o RH, que é o departamento responsável por isso, né, e entender, vocês vão fazer contratação, vocês vão fazer um banco de currículos, quais as habilitações, quais os cursos necessários, quais as formações necessárias, né? Uma coisa com maior esclarecimento. E aí, né, e quando tu começa a entender essas questões, tu começa a escolher, por exemplo, fazer escolhas mais certas para escolher um treinamento, uma faculdade, um curso técnico, né? De investir dinheiro e tempo em determinado curso. Então isso tudo vai ter um efeito mais eficiente, mais eficaz para os teus objetivos. Aí vai ter uma mudança, vai ser mais relevante para a tua vida profissional. Tem que ter um direcionamento, né? Tem que a tal história de plantar e colher. Não vai acontecer porque tu tem uma formação lá em... Não sei nem que exemplo usar, mas tu vai ter uma formação em farmácia e vai largar o teu currículo numa empresa que é um operador portuário. Não tem sentido, né? Não tem porquê. Imagine, se coloquem no lugar de um gestor, de uma pessoa de RH, que está ali separando diversos currículos que ele recebeu, ele vai selecionar aqueles que têm maior aptidão, que o seu currículo é mais direcionado para a área portuária, né? Por uma outra formação, né? E se tu não tem experiência nenhuma, a formação é o que te diferencia, porque não ter experiência é normal. Mas às vezes as empresas não estão buscando alguém experiente, né? As pessoas acham que as empresas dessa área só procuram pessoas experientes. Não necessariamente, mas essas empresas, elas também procuram pessoas que tenham algum tipo de formação, né, que seja referente àquela área, né, que a pessoa tenha uma base conceitual, que a pessoa entenda, até porque o próprio treinamento, ele mostra também para o entrevistador que a pessoa tem um interesse naquilo ali. Porque o entrevistador, um contratante, quando ele olha um currículo, ele está olhando o perfil de uma pessoa, e se a pessoa não tem nada relacionado à área portuária, ele vai dizer que aquela pessoa largou aquele currículo ali por acaso. Será que realmente essa pessoa tem, ou ela está procurando só um emprego aleatoriamente por uma questão de necessidade? Não, ele vai entender os objetivos daquela pessoa, daquele profissional, a partir também das suas formações. Então, é necessário alguma formação, é necessário pelo menos algum entendimento da pessoa, né, a partir dos objetivos dela, né? Não pode ser algo sem nenhuma referência, um currículo praticamente em branco ou um currículo de uma área completamente diferente, né? O que é até comum por conta dos números de profissionais procurando emprego, né? O que acontece às vezes, alguns contratantes podem pensar assim: chega um cara ali com um currículo de engenharia civil, né? Vou usar esse exemplo, tá? É um exemplo. O empregador pode olhar e dizer assim: esse cara aí que vai trabalhar numa área operacional, o cara com uma formação boa, engenharia civil. Pode até ser que a pessoa tenha vontade de contratar esse profissional, mas sabe que pode acontecer desse profissional, na primeira oportunidade dele trabalhar na sua área, ele vai dizer tchau, né, para aquela empresa, e é justo, é normal isso, mas a empresa já vai optar em não escolher pessoas com determinados perfis que não tem nada a ver com a área portuária. E isso aí deve servir para qualquer área, acredito eu, né? Eu falo da área portuária porque é a minha especialidade, né? Então, é importante também
para quem tem esses objetivos, começar a fazer escolhas, né? Fazer algumas escolhas que têm a ver com os objetivos, né? Não adianta a gente sair engordando currículo com um determinado tipo de curso, de direcionamento, que não é para a área portuária. Então isso é muito importante estar atento a isso, e buscar o conhecimento também faz parte disso, né? E isso evita colocar dinheiro em lugar errado, né? Investir tempo em dinheiro em locais, em determinados treinamentos que não vão te trazer fruto, e isso é poupar sofrimento, né? Poupar desesperança. Mas o importante também é a gente ter essa consciência, né? Ter essa autocrítica, acho que é a expressão correta, ter essa autocrítica de dizer, tá, mas o que eu estou fazendo em prol desse meu sonho, em prol desse meu objetivo, né? Não dá para achar que só lá a empresa é errada, o sistema portuário é errado, o sistema portuário é uma panela, só contrata quem tem que ir. Tá, e eu tenho perfil realmente para trabalhar nesse tipo de empresa? Eu posso trabalhar numa empresa portuária? Eu tenho preparo para trabalhar numa empresa portuária? É uma injustiça realmente as empresas não me contratarem? Ou até pior, às vezes pode acontecer. É uma injustiça essa empresa portuária não adivinhar que eu estou procurando emprego na área portuária, né? Porque às vezes a pessoa está lá sentada esperando as coisas acontecerem. Então eu não estou chegando na empresa, né? Não estou chegando em quem está empregando. Essa é a grande questão, né? E a grande autocrítica que a gente tem que fazer quando a gente busca isso. Eu estou fazendo por onde? Eu estou fazendo certo? Né? Eu estou buscando, estou ouvindo quem entende disso? Né? Porque a gente também acaba ouvindo muita gente que não entende. Né? Tem muita gente dando opinião aí, eu acabo vendo isso bastante por conta do trabalho que eu faço, né? Tem muita gente dando opinião, né? Às vezes até sendo agressivo aí via rede social, mas essa pessoa, tu entende, tu sabes disso, tu trabalhou na área portuária ou tu ouviu falar? Né? Então, há de fazer esse discernimento. Quem eu vou parar para ouvir? Né? Eu não entendo, tudo bem. Né? As pessoas não têm experiência em tudo. Eu não entendo dessa área, eu quero entrar para essa área, mas quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir quem não entende ou eu vou ouvir alguém que entende realmente dessa área? Né? Então, isso também é uma questão que a gente tem que estar muito atento. E isso, né, é a maneira que eu falo, e não é uma crítica, né? Não estou criticando ninguém, eu só quero realmente abrir os olhos das pessoas, né, que têm esse sonho, que querem realizar esse objetivo e querem, né, atingir os seus objetivos pessoais, né, e eu, né, digo de novo, e sem falsa modéstia, eu entendo disso, eu conheço essa jornada, porque eu também, né, já fui um guri lá com meus 18 anos, procurando emprego, perdido, sem realmente uma orientação, né, e eu, né, sofri muito em relação a isso, de não entender, de como as coisas poderiam acontecer para mim, né? E vou até aproveitar o momento e contar uma história para vocês, que eu me lembro de uma determinada época da minha vida, eu tinha 18 anos, trabalhei um ano numa empresa de despacho aduaneiro, né, na área portuária. E essa empresa faliu praticamente, inclusive a minha rescisão de contrato, essas questões aí que eu tinha para receber, eu nunca recebi até hoje. Né? A empresa simplesmente desapareceu, faliu, não tinha patrimônio, e eu nem sequer recebi meus direitos lá no final desse contrato. E fiquei desempregado. Né? E aí eu saí com mais 2 amigos conversando, e eles também estavam na mesma situação, desempregados. Aí a gente, vamos sair para procurar emprego. Né? O que a gente vai fazer, não sei, para conseguir emprego. E a gente soube que tinha uma empresa aqui, né, que estava selecionando pessoas para trabalho sazonal durante a safra de grãos. Aqui o porto que eu moro, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que eu sempre morei, nasci aqui, ele tem muito movimento de grãos, né, trigo, soja, arroz, etc. E durante a safra é comum contratarem pessoas para o trabalho
trabalho mais pesado, esse que a gente chama de coquear, né, que é carregar saco, etc. E lá eu, menino, né, com 19 anos, na fila lá com os meus amigos, eu me lembro que a gente saiu numa segunda-feira, né, pega um ônibus, vai lá para a área portuária, né, para a área mais industrial da cidade, só com a carteirinha de trabalho, coisa e tal. Eu lembro que era inverno, era um frio razoável aquele do Rio Grande do Sul. E aí a gente está lá na fila. Aí tinha filas, né, e o pessoal de RH atendendo cada das pessoas para fazer uma triagem ali. Né, o cara, quando chegou a minha vez, ele já me viu e ele já estranhou. Por quê? Porque as pessoas tinham um perfil diferente, eram pessoas mais velhas, né, as pessoas, né, pessoas mais acostumadas com o trabalho bruto, e eu tava ali, menino, né, de tênisinho e coisa e tal. Apesar de ser um cara de origem humilde, não tô nem fazendo... Não é essa questão que eu tô falando que realmente era um perfil diferente, eram pessoas mais velhas, né, pessoas até mais judiadas, né, da vida, nessa questão de fazer um trabalho pesado. Né, e esse é um trabalho realmente pesado, né, que requer força, né? Eu não tinha nem estrutura física, né, para fazer aquele trabalho ali. E ele me olhou, me olhou assim, conversou comigo, e olhou minha carteira de trabalho, viu que eu tinha experiência em escritório, né? E eu disse que eu era ajudante de despachante aduaneiro, coisa e tal. E contei ali mais ou menos como é que era o meu trabalho. Antes disso, né, antes de ter carteira de cidadão, eu já tinha trabalhado em mercado, em obra, de servente de pedreiro, coisa e tal. Mas era sempre bico, não era um trabalho, né, que me desse uma experiência razoável. E aí ele me olhou e disse assim, entendo que você esteja procurando emprego, coisa e tal, mas eu acho que isso não vai ser legal para ti, coisa e tal. Mas, né, tenta outra coisa melhor. Se tu não conseguir, volta aqui que de repente a gente vê alguma coisa para ti. Aí no fim até eu consegui emprego em seguida, graças a Deus, né? Mas eu tava ali, só que o que eu quero dizer com esse exemplo, né? Que eu tava ali num lugar completamente errado para o perfil que eu tinha, né? E essa é a grande questão. Às vezes a gente tá no lugar errado e realmente as coisas não vão acontecer porque a gente não tem aquele perfil, não tem aquele preparo. E isso é muito comum mesmo. Né? Eu já, por ter sido gestor durante muito tempo de uma empresa, era muito comum a gente receber currículo que tu olhava e disse, cara, isso não tem nada a ver. Né? E não é porque as pessoas estão erradas, as pessoas estão tentando, é até uma atitude meio que desesperadora, vamos dizer assim. E essa é uma questão muito séria, né? Muito importante, porque a pessoa está com aquela sensação de que está fazendo algo, está se movimentando, entregando currículo por aqui, entregando currículo por ali, mas as coisas não estão acontecendo e a pessoa vai se frustrando, né? E isso é normal, porque a pessoa já está numa situação difícil, procurando emprego, e está fazendo algo errado, né? Que é entregar currículo por aí sem critérios, e as coisas não estão acontecendo e a pessoa fica naquela questão de, mas eu largo o currículo em tudo que é lugar e ninguém me chama. Né? Mas é realmente porque está sendo feito errado. Está no lugar errado, na hora errada. Né? Então não, é realmente algo que não tem eficácia de dar certo. Pode acontecer da pessoa largar um currículo num lugar, ter uma formação, tem um perfil e dá o acaso daquela empresa que recebeu aquele currículo, chegou numa pessoa, né, que está contratando, está precisando de gente, aquele perfil encaixou. Pode acontecer, mas as chances elas são muito pequenas por conta dessa falta de critério, essa falta de organização, essa falta do que é certo fazer para prospectar essa vaga. Então, aproveitar esse momento aí também para fazer um convite para vocês, né, que é para vocês comentarem esse vídeo, trocarem as experiências de vocês em relação às lutas de vocês, que eu entendo que eu também já passei por isso, e comenta aí, né, a tua jornada, se tu tem o objetivo de trabalhar na área portuária, porque isso também é muito importante, né, para a gente formatar os nossos assuntos, para te trazer esse esclarecimento que eu te falo, trazer
né, um conhecimento alinhado com as minhas experiências, mas também com as tuas necessidades. Tá? Então isso é muito importante, o teu comentário, a tua participação, para que essa nossa conversa, esses nossos vídeos sejam eficientes realmente para o que tu precisas. Tá? Então é muito importante a tua participação, muito importante o teu comentário. Né? Então, continuando, né, para falar para vocês essa questão do conhecimento. Então, busquem o conhecimento, contem com a gente para isso, né, porque esse é o grande objetivo aqui, né, para quem inicia essa jornada, né, na área portuária. A área portuária ela é muito forte, né, as empresas do ramo portuário são muito fortes. Eu até usei o exemplo lá no meu começo de carreira de uma empresa que faliu, mas isso realmente é muito raro. Ali foi uma situação bem atípica ali, que era uma questão mais relacionada à má fé do que negócios propriamente dito, porque as empresas do ramo portuário são centenárias, são empresas fortes, empresas que só crescem, porque o comércio exterior brasileiro cresce a cada ano. Né? Quem presta atenção nisso sabe, é recorde de safra, né? O Brasil sempre participativo dentro do comércio exterior, né, alimentando o mundo, que é a expressão que eu uso, porque o Brasil manda, né, alimento para todos os lugares do mundo. Né, então o Brasil tem uma economia muito forte baseada no comércio exterior, né, e o crescimento do ramo portuário ele é uma consequência disso e um fruto disso. Tá? Então eu realmente estou aqui para isso, para ajudar. Eu já ajudei bastante gente na minha vida, já ensinei amigos, colegas de trabalho, e tem muitas pessoas que usaram e usam o meu método para conseguir conquistar os seus objetivos. Então, esse momento é o momento que eu te convido para te inscrever também, se tu já não é inscrito, e espero que vocês contem comigo, né, no início de toda essa jornada, porque eu estou aqui realmente para a gente fazer um trabalho juntos e conquistar esses sonhos e objetivos que tu quer juntos. Tá? Bem-vindo a bordo e até o nosso próximo encontro.